Boa noite, amadas. Todas felizes. Que bênção poder estar na casa do Senhor e adorar Ele nesse dia tão maravilhoso, completando 50 anos, né? Mulheres lindas, maravilhosas, servindo ao Senhor. Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse momento. Abraça a tua irmã do lado e diz: ai, como é bom você estar aqui. Mulher adora um barulho. Que coisa linda. Mulheres preciosas. Lindas, maravilhosas. Quem tem motivo para agradecer aqui essa noite? Todas temos, né? Essa oportunidade de poder estar na casa do Pai, adorar a Ele, celebrar um momento de festa. Amém? Vamos cantar e nos alegrar no Senhor? Amém. Então vamos lá. Cantem comigo como um lindo coral, tá bom? Palminhas. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Novamente. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus por essa noite que a gente começa com tanta alegria, dando abertura, né, à nossa série de cultos em celebração aos 50 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Comunhão Familiar. E temos muitos motivos para agradecer ao Senhor essa noite.
Muitos motivos. A bondade do Senhor tem nos alcançado através de Jesus. Jesus alcançou pessoas neste lugar. E hoje nós temos essa igreja linda aqui. Nós temos muitos motivos para celebrar o Senhor. Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos deu um futuro e uma esperança. Nós podemos já falar do nosso futuro com confiança, porque o Senhor é uma rocha, Ele é o nosso refúgio. Portanto, nós não nos abalaremos, não importa o que aconteça. O Senhor permanece no seu trono e Ele é fiel. Amém? É uma alegria ter cada uma de vocês aqui essa noite. É muito bom a gente poder celebrar ao Senhor por motivos assim tão especiais, né? E eu quero saber quem está nos visitando. Nós temos visitantes? Alguém trouxe alguma amiga, algum vizinho? Lá tem uma moça de blusa verde, bem-vinda. Aqui tem mais uma senhora, aqui outra. Então eu gostaria que as pessoas que estivessem perto abraçassem as nossas visitantes. Do lado de cá temos visitantes e dissessem a elas como elas são amadas pelo Senhor e como nós nos alegramos de recebê-las neste lugar. E enquanto elas abraçam, vamos nos abraçar de novo? Vamos nos abraçar de novo? Vamos! Vamos abraçar. Eu gosto desse som, de muitas vozes de alegria, dos movimentos, né? O culto das mulheres sempre é o mais cheiroso, é o mais bonito, é o mais vibrante, porque a gente é mais falante, não é verdade? A gente expressa mais emoções. Quero ler uma palavra com vocês essa noite. Eu acho que nós podemos fazer uma leitura juntas. Salmo 136, abram a Bíblia de vocês no Salmo 136. Esse salmo, cada final da frase dele, ele repete uma sentença, ele diz: o seu amor dura para sempre. Eu vou ler, eu gostaria que vocês dissessem junto comigo, porque o seu amor dura para sempre. Amém? Vamos ler? Salmo 136 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. O que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou a Faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança,
o seu amor, como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Amém? E é por causa do amor de Jesus que estamos aqui essa noite. Então eu quero convidar vocês a abrir a boca e adorar ao Senhor. Mas antes nós vamos orar juntas, declarar o nosso amor pelo Senhor e celebrarmos a Ele. Amém? Vamos orar. Paizinho amado, com um coração muito agradecido essa noite, nós estamos reunidas na Tua presença, Senhor. Te louvamos por esse Teu amor que dura para sempre. Aconteça o que acontecer, nada pode nos separar do Teu amor, porque Ele dura para sempre. Obrigada pela Tua misericórdia estendida sobre nós. Obrigada pelo Teu plano traçado para cada um de nós. E essa noite especialmente nós queremos Te louvar por esta igreja que Tu tem levantado neste lugar, por cada um que compõe essa igreja. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, por todos os que já passaram por aqui, servindo a Ti neste lugar. Nós Te louvamos, Senhor, e nós queremos declarar essa noite, Senhor, que nós Te amamos muito e que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua direção. Nós dependemos da Tua palavra, nós dependemos da Tua presença. Nós Te convidamos, Espírito Santo, venha estar entre nós, venha se mover entre nós essa noite, venha animar-nos com a Tua palavra, venha fortalecer-nos, Senhor, com a Tua palavra. Edifica-nos, Senhor, e nos dá essa noite uma noite cheia de alegria e da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor? Por sua graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o Teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei Teu vaso para o mundo ver.
posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. De todos os motivos que eu tenho para te agradecer, eu te agradeço pela salvação, pela tua obra redentora naquela cruz, porque se não fosse pela tua graça, nenhuma de nós estaríamos aqui hoje, comemorando, nos alegrando. Obrigada, Senhor. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Agora eu posso ver seus olhos de amor. Aleluia. Para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver pra que eu possa sua vida ele entregou. Aleluia. Santo, 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 santo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Esse eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei
tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Santo tu és, Deus. Santo tu és, Deus. Nós te glorificamos nesse lugar, Pai. Seja exaltado neste lugar. Santo tu és, Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz,
tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu seu, só tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei,
meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está neste lugar, amadas. O Espírito do Senhor está em nosso meio. E nessa noite, com certeza, o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém? 50 anos, amadas, e até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nessa noite, eu quero estar falando uma palavra para vocês de oferta. Foi o que eles pediram para eu falar aqui. E eu quero dizer para vocês que nessa noite, o Senhor tem algo especial para pedir para você. O Senhor quer que você oferte algo especial. Mais que as tuas finanças, mais que o teu tempo, mais que o teu trabalho, mais que o teu dinheiro, as tuas rendas. O Senhor nessa noite te pede o teu coração. Amém? Lá em Provérbios 23 e 26 diz assim: meu filho, dê-me o teu coração e mantenha os seus olhos fitos em meus caminhos. Nessa noite, queridas, o Senhor, Ele está pedindo para nós o nosso coração. O nosso coração é o que o Senhor mais almeja, porque no coração moram os nossos sentimentos, moram os nossos sonhos, né? Aqueles desejos mais profundos, aqueles sonhos que você deseja, é lá no coração que mora. E nessa noite o Senhor está te pedindo: filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor se interessa contigo, Ele se interessa com aquilo que tu sente, com aquilo que tu precisa, com aquilo que tu almeja. O Senhor, Ele é o mais interessado nos teus sonhos, amadas. E nessa noite o Senhor diz para ti: me dá aquele lugar aonde mora os teus desejos, aonde moram os teus sentimentos, aonde moram os teus sonhos, os teus mais profundos desejos. E sabe por quê, amados, que o Senhor pede isso? Porque no nosso coração moram tantas coisas. E lá em Mateus 6,19 ele diz assim: aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Por isso que Ele nos pede para nos dar para Ele. Nessa passagem de Mateus, Ele também fala que não é para nós nos preocupar com o dia de amanhã, com os tesouros nessa terra, com tudo que acumulamos, mas é para nós nos preocupar em ajuntar, em adquirir tesouros aonde a traça e a ferrugem não consomem. Por isso que o Senhor nos pede: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Amadas, essa igreja, ela tem investido em famílias, tem investido em jovens, né? Tem investido em crianças, tem investido em ajudar ao próximo, né? Com assistências aos necessitados, tem investido no céu. Essa igreja tem há 50 anos. Ela está investindo, ela está construindo, ela está colocando o coração nela, aonde a traça e a ferrugem não comem. E você faz parte disso. Você faz parte dessa conquista. Você faz parte disso. E que nessa noite, amados, nós venhamos colocar o nosso coração naquilo que é celestial. Naquilo onde a traça e a ferrugem não vai consumir. Então abençoa essa casa. Abençoa essa casa nessa noite, que tem te acolhido e que possa muito mais acolher outras pessoas, amém? Amadas, aonde está o nosso coração nessa noite? O Senhor está pedindo: filho meu, dá-me o teu coração. Então, queridas, pegue a sua oferta nesse momento. Pegue a sua oferta, feche os teus olhos e diga para o Senhor. As meninas vão estar passando para recolher as ofertas. E você diga para o Senhor: Senhor, eu quero juntar tesouros aonde a traça e a ferrugem não comem. Eu quero abençoar essa obra. Eu quero abençoar essa casa que tem me abençoado tanto. Amém?
Vamos estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, sendo gratas, meu Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Senhor, 50 anos que a Tua igreja tem, Senhor, se estabelecido nessa cidade. Senhor, pessoas têm sido alcançadas, vidas têm sido restauradas, têm sido salvas pelo poder da Tua palavra que tem sido proclamada neste lugar. Senhor, nessa noite nós oramos por cada um dos irmãos que tem investido, Senhor, o seu tempo, tem investido, Senhor, tudo aquilo que possuem, Senhor, as suas rendas, meu Deus, o amor, o cuidado com vidas neste lugar. Senhor, abençoa cada família, abençoa, Senhor, os jovens, as crianças, os idosos, Senhor. Deus, as famílias neste lugar constituídas. Deus, abençoa também, Senhor, as finanças, abençoa o trabalho de cada um. E eu te peço, Senhor, que Tu estenda a Tua mão e que Tu possa, Senhor, prosperar a Tua casa, prosperar, Senhor, os Teus servos, abençoar com saúde, abençoar com alegria e com paz, e que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando os nossos corações. Nós somos gratos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãs, venham trazer a sua oferta, venham à frente e tragam a sua oferta, com uma atitude de gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito, a tudo aquilo que o Senhor tem feito lá na tua casa, aquilo que o Senhor tem feito no teu trabalho, nas doenças, aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, e tudo aquilo que o Senhor vai fazer pela fé na tua família, amém? Aleluia. Todos hão de ver, todos já estão vendo quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Nós vamos ter um tempo agora muito especial. Vocês sabem que este culto iniciam as celebrações, então, né, dos nossos 50 anos. Essa história que começou a ser escrita há muitos anos atrás. E os que nos antecederam, eles não tinham este conforto que nós temos hoje. Não começou dessa maneira. Foram pioneiros que começaram aqui, que abriram caminho. É como abrir uma estrada no meio do mato. Dessa maneira, essa figura de linguagem que eu gostaria de usar. Assim eles começaram. Nós tivemos aqui, né, um grupo de pessoas. Nós temos a irmã Edila, que ela não está aqui hoje, mas ela foi a primeira, junto com seu esposo, a aceitar Jesus neste lugar. E essa semana eu tive a alegria de receber na minha casa, eu tenho um irmão que não é irmão de sangue, mas que viveu com a gente muito tempo. E eu contei para ele que estávamos celebrando esse tempo. Ele disse: eu tenho um testemunho. Há muitos anos atrás, ele disse, quando não tinha igreja aqui, e que a gente era igreja em Taquara, a gente veio como jovens evangelizar a cidade. Eu disse: o que aconteceu? A gente foi corrido daqui. Então, gente, era um tempo muito difícil.
Hoje, os desafios da igreja são outros, eles permanecem, porque ser igreja de Jesus sempre é desafiador, mas para todo tempo, a graça de Deus é suficiente para vencermos os desafios que vão surgindo, porque Deus é poderoso, porque Deus é criativo e porque Deus se importa de comunicar a cada geração. No meu tempo, a igreja tinha uma figura, um jeito de ser. A igreja hoje tem outro jeito, mas eu faço parte disso com alegria em todos os tempos. Eu quero louvar ao Senhor com alegria e sou muito grata porque Deus me deu o privilégio de ver esse começo. Eu era criança, mas você sabe que a gente cantava como criança, já eu e minha irmã, e a gente veio em vários cultos aqui no início. Eu lembro de um culto especialmente que foi no depósito de bebida. Aquilo ficou muito vivo na minha memória, por causa das caixas, os engradados de madeira, das cervejas. Aquilo marcou meu coração. Eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos. E cantamos aqui, vimos a obra do Senhor crescer. Lembro das reuniões de oração na casa do pastor e da pastora Elodie. E eu lembro como o povo falava, que esse povo orava muito. Esse povo vai ficar doido, eles diziam, eles oram demais. Graças a Deus porque persistiram em oração. Nós somos fruto daquela oração. Essa igreja é fruto daquele tempo de oração. Amém? E nós temos hoje então os nossos pastores, pastor Olavo, pastor Elodie, pastor Ademir, a Anne, o Anderson e a Daniele, que também não pode estar aqui hoje. Eles hoje nos lideram como pastores dessa igreja e temos os nossos pastores locais. Quantas pessoas Deus tem levantado neste lugar para fazer a obra dele seguir adiante. E nós queremos hoje ouvir um pouquinho da história. Então eu gostaria de convidar neste momento a Lígia para subir aqui. Ela vai compartilhar com testemunho, né, um pouquinho daquilo que ela recebeu do Senhor neste lugar. Vocês podem aplaudir a Lígia? Ela merece, não merece? Toda elegância, toda alegria. Deus te abençoe. Tá certo. Ai, boa noite, irmãs. Boa noite. Na época que eu cheguei aqui, como é que eu peguei o bonde andando, tá? Eu peguei aqui, cheguei aqui, a igreja já tinha 20 e tantos anos. Eu tenho 25 anos de igreja, comunhão familiar, aproximadamente. Mas, então, na época, a gente dizia a paz do Senhor, tá? E essa era a senha, né? Hoje em dia, a gente até diz ainda a paz do Senhor, mas como é que é? Mais assim com a velha guarda. Mas tudo certo. Enfim, vou contar um pouquinho de como eu fui alcançada. Para não variar, com a corda no pescoço, meu marido estava doente, desenganado dos médicos, problema cardíaco sério. Então, na época, a gente realmente estava muito difícil. Era muito difícil mesmo. Meu marido estava definhando, emagrecendo a olhos vistos. E todo, digamos assim, todo remédio que ele tomava não dava todo o efeito que precisava. E, enfim, era muito complicado, um tempo muito difícil. E chegou um ponto em que, só para vocês entenderem, eu conhecia um pouco da palavra, porque eu cresci num lar de confissão luterana. Minha mãe me primava, me levou na escola dominical desde criança e coisa do gênero. Então, eu conhecia muitas passagens bíblicas. Mas, mesmo assim, parecia que não era o suficiente. Ou, pelo menos, o pouco que eu cria, ou o pouco que eu corria atrás. E meu marido não conseguia dormir de noite, porque ele tinha um trombo na veia aorta, e aquilo era uma coisa dura, e aquilo incomodava o pulmão. Então, ele se deitava, não conseguia dormir, e ficava tossindo a noite inteira. Então, para bem de alguém dormir, ele ia para a sala. E ele ficava olhando as pregações do Edir Macedo, de madrugada adentro, né? E eu tinha todas as minhas defesas erguidas sobre aquele tipo de pregação, como boa luterana que eu era. Enfim, chegou um ponto que não dava mais. E eu cheguei num ponto, e eu fui lá nos fundos do meu terreno, estava
brigando com Deus de certa forma, e eu dizia: Senhor, eu não quero ficar viúva com um filho de 9 anos. Minha filha tinha 9, meu filho tinha 6. Como a minha mãe, não quero ficar, porque meu pai morreu quando eu tinha 9, então eu não queria fazer o mesmo papel da minha mãe. Ok. Aí eu sei que eu orei assim para o Senhor, assim de qualquer jeito, sem muita reverência, sem saber como fazer, mas a voz do desespero. Eu disse: Senhor, eu sei que a tua palavra diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, e é essa que eu quero para o meu marido. E se não for aqui, pode ser aí, porque eu não aguento mais. Eu não tenho nada que eu faça que eu consiga ajudar ele, que ele não consegue, não se recupera. Então, eu quero vida abundante para ele, não interessa onde. Ok. E, tipo assim, será que esse negócio da palavra vai funcionar? Né? Será que isso que está escrito funciona? Bem irreverente, mas tudo certo. Deus entende o desespero do coração da gente, às vezes. E eu sei que naquele período eu cheguei a conversar com meu marido também. Eu disse para ele: olha, vamos procurar um recurso espiritual, porque o recurso medicamentoso nós temos. Estamos correndo a médico para cima e para baixo, não está resolvendo. Vamos procurar. E tanto que, na época que ele estava no hospital, isso já tinha sido antes, ele estava tão desesperado que ele disse: poxa, eu queria tanto ver meus filhos crescidos, né? Eu disse para ele: olha, também outra coisa que eu disse sem pensar, por isso que eu digo que as palavras têm poder, né? Eu disse para ele: tanta gente alcança os seus milagres, nós também vamos alcançar o nosso milagre. Eu tinha dito isso para ele no hospital, antes de ocorrer isso. Enfim, daí eu disse para ele: vamos procurar, e se tu quer ir naquela tal de igreja que tu escuta o pastor aí na televisão, eu vou contigo, não tem problema, vamos, né? Baixei a guarda. E eu disse: e também vamos aceitar o convite do pai do coleguinha do nosso filho, que está sempre convidando a gente para ir lá na Assembleia de Deus. Enfim, teve, acho que umas 5, 6 semanas que nós estava assim. Em sexta-feira a gente ia na Universal, em domingo de manhã eu ia no meu culto, na Luterana, domingo de noite nós vinha aqui. Né? Até que o Espírito Santo falou com a gente. Né? Até que o Espírito Santo foi clareando, como é que se diz, o espírito, né, da gente para entrar naquela conexão com o Senhor. E eu me lembro que naquela época aquilo que mais nos cativou era o louvor. O louvor era alguma coisa muito especial para nós, que nós não entendia, não conhecia muito aquelas palavras dos hinos do louvor. Do Jairo, especialmente, me lembro naquele período, aquilo era muito especial. A bandinha, que na época a igreja tinha banda, viu? E era muito especial. Tocava ali no cantinho. E a igreja era metade do que estava aqui, mais ou menos, naquela época. Enfim, são coisas que a gente não esquece, porque aquilo marcou profundamente. E nós optamos, não, é aqui o nosso lugar. Aqui os irmãos nos receberam. Nossa, quanta gente, nem sabia que tanta gente conhecia a gente. E especialmente meu marido, e ele não tinha boa fama da maneira como ele trabalhava, mas aqui, independente da fama que ele tinha, como ele trabalhava e onde ele trabalhava, ele foi bem recebido. E Deus, a partir dali, a coisa começou a melhorar. Parece que os remédios começaram milagrosamente a fazer efeito, e ele começou a melhorar e começou a ter uma vida boa. E Deus deu ainda 10 anos bons de vida para ele, e de anos que ele aproveitou, de anos que ele realmente se dedicou à obra do Senhor, evangelizou o que pôde, o que não pôde. Então, Deus honrou essa parte, e ele, digamos assim, não ganhou um coração novo, digamos assim. O diagnóstico permanecia ali, mas ele estava bem e viveu 10 anos muito bem. A tal ponto que ele conseguiu realizar o milagre que ele queria. Ele queria ver os filhos dele criados, ele viu, a filha dele ele levou no altar, ele ainda conseguiu. O filho ele viu de terno e gravata, se deu conta que ele estava grande, se deu conta que ele era adulto. Então, acho que foi o tempo que o Senhor deu. E eu só tenho a agradecer. Ainda que, por hora, estou sozinha, ou continuo sozinha e não pretendo
ter ninguém, mas enfim, esse lado da solidão só faz reforçar a minha fé no Senhor. E também porque outras coisas aconteceram depois disso. O filho agora também já se casou depois disso. E, lamentavelmente, lá quando eu já estava 7 anos, não, quando eu estava 5 anos sozinha, viúva, o meu filho teve o mesmo diagnóstico que o meu marido, né? É aquela doença congênita no coração e tal. E aí, ok, cirurgia. E aí passava aquelas dúvidas, aquelas dores, aquelas coisas dentro da gente. E naquela época eu estava lendo Salmos. E, ao mesmo tempo que eu lia, clamando, né? Senhor, meu filho, a cirurgia, né? Tem que passar bem. E eu sei que num dia eu estava lendo um salmo. Não me digam qual é, porque, quer dizer, não me perguntem qual é, que eu não me lembro. Eu sei que foi antes do número 20 de 51. E o salmo gritou assim para mim: quando foi que eu te deixei na mão? Algum dia te deixei na mão? E eu dormi assim tão bem naquele dia que no outro dia eu fui procurar o salmo. Cadê o salmo? Eu estou procurando ele até hoje. Não achei mais. Mas era aquilo que Deus queria dizer para mim. Confia, né? Deixa por minha conta. Então, o Senhor tem honrado, o Senhor tem cuidado. E essa igreja foi aquele lugar que me acolheu, aquele lugar que me colocou pessoas no meu caminho que foram extremamente, que nem pai e mãe, porque minha mãe já tinha morrido àquelas alturas do campeonato e, enfim, eu precisava de um casal, eu precisava de uma mãe espiritual e Deus me deu uma mãe espiritual no período que a gente começou. E, enfim, realmente são dádivas que a gente encontra quando a gente congrega, né? E é interessante, e isso a gente vai levar pela vida fora, e Deus sempre de novo vai nos falar, e vai nos contar, e vai nos relembrar de coisas que que reforça a nossa fé e que faz a gente buscar mais, que faz a gente saber que é só nele que a gente encontra a saída, né? Até só vou contar ainda rapidinho o último testemunho, uma coisa que Deus me falou comigo esses dias. E como eu falei que a igreja tinha a bandinha na época que a gente começou, né? Voltando, tenho aqui no início do ano, acho que foi quando a última vez, quando apareceu a última, como é que é? Notícia sobre a variante do Covid, né? E eu sei que pintaram o bichinho tão terrível, né? Na propaganda, e eu fiquei pensando, digo, Deus, de novo, vou começar essa cacaca outra vez? Né? E fui dormir, que foi um final de tarde que eu ouvi a notícia, fui dormir meio assim reclamando com o Senhor, né? De novo começar tudo isso. E até, digamos assim, o sentimento poderia se igualar mais ou menos à situação que nós estamos passando agora, que num tempo de instabilidade, toda essa função com a política, com a eleição, com como é que é, a economia vacilando, enfim, coisas assim que deixam a gente instável, que deixam a gente amedrontado ou apreensivo, né? E eu sei que eu fui dormir com aquilo na ideia e acordei de manhã, dormi bem, mas estava com aquilo, né? Tinha reclamado com o Senhor de noite, antes de dormir. Aí, acordei de manhã, fui até o banheiro, tinha uma música aqui na minha ideia. E eu comecei a prestar atenção naquela música que estava ali. E aquilo veio, né? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, bem antes da manhã. Esse é o hino da harpa número 300. E o que eu escutava aqui era a bandinha tocando, de 25 anos antes. Era a bandinha que eu tocava, era naquele ritmo que eu estava escutando. E eu me dei conta, eu disse, sim, Senhor, isto não é meu.
Eu não escutei esse hino já faz muitos anos, mas isso é do Teu Espírito Santo, que faz a gente se lembrar das coisas que a gente precisa realinhar o foco, muitas vezes. Nossa esperança não está aqui, independente de doenças, independente do que acontece em redor, independente de política, independente de quem governa ou não governa. O Senhor é que tem a primazia, e é nele que nós confiamos, e nossa esperança está nele. Então, e que isso possa nos servir de alento, e que, assim, que o Espírito Santo, vocês podem ter certeza que o Espírito Santo vai responder toda vez que vocês não tiver outra resposta, porque aquele hino que tocava na minha cabeça era a bandinha de há 25 anos atrás tocando ali. E depois até fui procurar na internet para ver se eu achava alguma coisa gravada. Não tem em ritmo de bandinha na internet, ou pelo menos eu não achei. Mas que isso possa ser para nós também, que redirecionar o foco cada dia. Quando a gente acha, agora não tem mais solução, não, tem solução. O Senhor está na frente, o Senhor sabe. Amém? Obrigada, Lígia. Que lindo, né, ouvir como a igreja pode ser um lugar de acolhimento, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de conforto, de amigos, especialmente da presença do Senhor. Amém? Nós vamos convidar a Thaís para chegar aqui. Thaís representa esse novo tempo da igreja. Vem, Thaís. Vamos receber a Thaís também com palmas, gente. A Thaís vai nos contar também o que Deus tem feito na vida dela neste lugar. Amém? Boa noite. Lígia, eu fiquei pensando hoje como eu ia iniciar essa noite. E tu veio e já falou que ninguém mais usa a paz do Senhor, né? Eu fiquei pensando, vou chegar lá e vou dizer a paz do Senhor, vou dizer boa noite, amadas. Fiquei pensando, eu acho que eu tenho que ser mais tradicional, tenho que começar com a paz do Senhor, irmãs. Então, a paz do Senhor, irmãs. E estou muito feliz pelo convite que eu recebi da nossa pastora, de trazer um pouco da minha história nesses 50 anos. A gente ouviu a história da Lígia, o testemunho da Lígia, do que foi para ela esses 50 anos. E se nós formos perguntar para muitas de vocês que estão aqui hoje, a gente com certeza vai ter muitas histórias para ouvir, muitos testemunhos para serem compartilhados, né? E eu sou muito grata, e eu creio que todos vocês, se pudessem ter a oportunidade também, e terão, de vir aqui falar um pouco sobre o que essa casa representa, porque é a nossa casa, teria muitas bênçãos para compartilhar, né? E eu queria só fazer um gancho ali com a Lígia, que ela trouxe aqui um pouco sobre o testemunho dela e um pouco sobre a história dela, de como ela se converteu e de como eles foram alcançados. E é interessante ver que como é uma cadeia a igreja, né? Porque um testemunho, a decisão de alguém já influencia na vida de outra pessoa, essa outra pessoa já influencia na vida de outra pessoa. Então, a nossa decisão de servir a Cristo influencia em alcançar alguém, que vai alcançar outra alguém, e é assim que a gente, né, vê sempre essa casa tão cheia e tão linda, e sempre cheia de frutos. E é interessante eu estar falando depois da Lígia, e eu creio que isso é uma providência de Deus, porque foi através da vida do Luizão que a Paula foi alcançada também, né? Ela sempre me conta que ele foi um grande evangelista e que muitas vezes ele discipulou ela, que ele acendia, né, esse amor pelas vidas, esse amor por Jesus, toda vez que ela ia ter algum tipo de diálogo com ele, se aconselhar com ele, né? E
E logo após isso, a Paula, então, veio a se converter. E a vida da Paula, a decisão da Paula, que foi alcançada também pela vida do Luizão, alcançou a vida do meu pai e da minha mãe, que também foram discipulados pelo Luizão, né? Meu pai amava ele, meu pai foi, com certeza, também um discípulo dele. E a decisão da Lídia e do Luizão transformou também toda a história da nossa família. A Paula foi alcançada, e então vem um pouco da minha história que eu queria compartilhar. E vou compartilhar, assim, muito resumidamente, porque já são 18 anos que eu conheci o amor de Jesus através dessa igreja, através dessa família. E quando a pastora me falou que eu tinha 10 minutos para falar, eu disse, gente, Lígia, tu também pensou isso? O que eu vou falar em 10 minutos? É tanta coisa para contar, né? Tanto testemunho para compartilhar de tanta coisa que a gente já viveu aqui. É difícil demais, ainda mais para quem me conhece, falar em 10 minutos é um desafio. Mas eu entrei aqui com 16 anos, por isso que a Mara falou que representava uma outra geração. O tempo em que o amor de Jesus me alcançou foi diferente. Eu ainda era jovem. Eu não nasci num lar que praticava, né, a palavra de Deus, mas era um lar que participava de uma denominação e tinha o conhecimento da palavra. E então, assim, eu vivi o mundo até os 16 anos. Nunca imaginei que a minha história acabaria aqui. Gente, é muita coisa para compartilhar. Eu estou aqui pensando em qual das coisas que eu tenho que que eu tenho que selecionar. E então, quando eu vim aqui com 16 anos, eu era um adolescente ainda. Eu olhava para... A igreja ainda não estava na visão celular na época. Eu vim a convite da minha irmã para participar, até inclusive primeiramente foi de um retiro que teve. E foi muito especial aquele retiro, porque eu tive uma noção, eu tive uma nova visão de outro tipo de jovens, de outro tipo de estilo de vida, muito diferente do que eu vinha vivendo. Eu era muito diferente do que eu sou hoje, né? Graças a Deus. É muito bom olhar para trás e ver que a gente já não é mais o mesmo, né? E realmente, muitas vezes eu fico pensando e fazendo uma retrospectiva de toda a minha vida. Eu tive que agradecer a Deus pelo amor dele ter me alcançado tão jovem, porque da forma como eu era, na personalidade que eu tinha, no caráter que eu tinha, eu não sei realmente aonde a minha vida estaria hoje, o que eu seria hoje, o que eu estaria fazendo hoje, mas eu tenho certeza que eu seria muito diferente, que os meus frutos seriam muito diferentes, e realmente é algo que a gente precisa pensar quando a gente se coloca na presença de Deus, em quem a gente foi, em quem a gente é, e graças ao que a gente se tornou, né, o que a gente tem se tornado. Então, assim, eu entrei numa época onde foi dividido as células entre mulheres e homens. Foi o início da visão celular. E eu fui, então, participar de uma célula, na época era uma célula de mulheres, e depois de um determinado tempo que eu participei nessa célula de mulheres, a minha líder na época, não sei se ela está aqui, a Rosângela, minha líder na época foi a Rosângela, e ela foi muito sábia, porque ela logo viu que eu era jovem, eu era mais jovem daquele grupo, e ela logo me convidou para fazer todas as dinâmicas da célula, e ela me convidou para fazer o louvor, porque ela viu que eu cantava, que eu tocava violão. Muitos não sabem, né? Mas toco violão. E tocava violão, então por muito tempo eu fiz o louvor dessa célula. E assim eu fui crescendo até o momento em que
a igreja então veio com a visão de abrir as células para jovens. E isso foi incrível, porque nesse momento na minha vida eu ainda estava conhecendo Jesus, né? Eu ainda não tinha me convertido. Eu estava sofrendo muito na escola, porque eu ainda tinha meus 17 anos nessa época. E para mim foi muito difícil ir na contramão do que todos os jovens, meus amigos de infância, todo mundo estava vivendo e estava querendo viver. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito intensa em tudo que eu fazia. Então, eu fiz muitas coisas erradas na minha adolescência, mas Deus me guardou, Deus já tinha um propósito para mim, e acho que Ele me alcançou antes de eu ter a minha completa liberdade, depois dos meus 18 anos, né? Então, jovens, quem aqui não imagina a sua vida a partir dos 18 anos? A partir dos 18 anos, ninguém mais manda em mim, né? Até os 18 anos, meu pai até pode achar, mas depois dos 18 anos, quando eu tiver minha carteira, meu carro, eu vou trabalhar, eu vou morar sozinha, e eu que vou mandar na minha vida. Então, graças a Deus que o amor de Jesus me alcançou antes, porque eu acho que eu faria isso mesmo. E a célula foi um lugar, e o que eu digo assim para os jovens, participem de uma célula jovem, porque foi numa célula jovem onde eu compartilhei com outros jovens essa experiência de querer ser transformado de uma velha natureza para uma nova natureza. E poder ter outros jovens passando pelo mesmo momento em que eu estava passando, de dizer não para o mundo, de dizer não para as ofertas do mundo. Eu acho que só quem veio do mundo e foi alcançado pelo amor de Cristo sabe o que é negar, né, toda uma vida, toda uma essência para poder viver algo novo, algo maior, né? Então, foi muito bom esse compartilhar. Eu amo a célula. Até participei durante 6 anos de uma célula, frequentando uma célula. E ali o amor de Jesus foi me transformando, eu fui ouvindo falar sobre Ele, eu fui me apaixonando por Ele, fui conhecendo mais sobre quem Ele é. Foi em uma célula, ouvindo outros testemunhos, podendo tirar as minhas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas, eu era uma pessoa muito racional, eu queria muitas respostas. E com o tempo, então, Deus foi alcançando o meu coração e foi me transformando. E aí vieram, né, veio o tempo do encontro também, depois veio o pós-encontro, veio a escola de líderes, vocês estão se identificando nesse tempo, veio a escola de líderes, daí veio o reencontro, e aí chegou a minha vez de abrir uma célula, e eu não queria. Quem passou por isso? Por favor, erga a mão. Quem chegou diante dessa decisão e disse, Deus, isso não é para mim. Eu vou me converter, eu conheci o Teu amor, Tu é maravilhoso, Deus, é esse caminho que eu quero servir, é aqui que eu quero ficar. Mas pregar, ter uma célula, um compromisso semanal, eu nem vou ter palavra para falar toda semana. Da onde, Senhor? Eu preciso me preparar, eu preciso ler primeiro a Bíblia toda, eu preciso fazer teologia, eu preciso saber como eu vou convencer as pessoas de que escolher o teu caminho é melhor do que o mundo. E quando elas vierem com todos esses questionamentos de filosofias, né? Como é que eu vou responder isso, Senhor? Eu preciso primeiro ter todas essas respostas. Então, quando eu tiver todas essas respostas, Senhor, eu vou abrir uma célula. Quem já pensou isso? Eu acho que tem pessoas que, né, já tem, Deus já acho que tem um pouco mais de pressa e vai mais rápido, mas eu fui um pouquinho mais insegura quanto a isso. E nesse momento, então, da minha vida, em que chegou nessa divisão de águas para mim, porque chega um momento na nossa vida que a gente conhece o amor de Jesus, a gente começa a servir,
mas tem um limite de crescimento e de amadurecimento aonde eu sou servido. E depois começa o novo de Deus, que é no momento em que eu começo a servir. E ali é outra etapa, é outra maturidade, é outra dimensão do que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. E eu não estava ainda preparada para passar para esse novo tempo de Deus na minha vida, para assumir esse compromisso com Deus, porque eu ainda não tinha tido a minha própria experiência com Ele, eu ainda não tinha vivido a minha experiência com Ele. Então, nesse meio tempo, meu pai ficou doente, meu pai veio a se converter, mas ficou doente. Ele foi diagnosticado com câncer, foi um câncer galopante. E nesse momento, então, toda a nossa família, quem aqui conhecia ele, muita gente orou por ele, muita gente confiou, né, que ele seria curado. Nós nos apossamos da cura, oramos, e realmente nós não estávamos preparados para o não de Deus, e muitas vezes nós não estamos preparados para o não de Deus. E para Deus nos dar coisas novas, nós precisamos estar preparados para os nãos de Deus, né? E Deus ali sabia que eu precisava passar por essa prova para que eu pudesse, então, viver as coisas novas que Ele tinha para a minha vida. As minhas irmãs também têm os testemunhos dela, e eu queria muitas respostas do porquê que Deus, né, tinha permitido aquilo. Comecei a duvidar da cura, dos milagres, e tudo aquilo que eu vinha caminhando até ali, parece que se tornou pó, porque eu não tinha algo muito firme para me agarrar. E eu tinha muitos testemunhos do que eu ouvia dos outros, né? Muitas histórias que eu ouvia dos outros, conhecia a palavra, a letra, né? Como a palavra fala, né? A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então eu tinha a letra, eu tinha todo o entendimento, conhecimento. Até esse momento eu tinha lido bastante coisa, já tinha, né, buscado muito a Deus. E agora, concluindo, então, foi quando o meu coração se encheu de dúvidas sobre quem Deus era, sobre o que Deus podia fazer. E foi quando eu falei para o Marcos, que então já era meu noivo na época, a gente estava já prestes a casar. E eu falei para o Marcos, isso não é mais para mim, eu não posso falar, eu não posso viver algo que hoje eu não sei se eu ainda acredito. Eu confiei tanto nessa resposta, e agora eu não sei o que fazer com ela, e aquilo me frustrou de uma forma que eu precisei dar um tempo. Porque muitas vezes a gente se sente cliente de Deus, né? E não pacientes. A gente se coloca diante de Deus e quer exigir o que Deus precisa fazer para que nós sirvamos a Ele. E, na verdade, nós somos pacientes de Cristo, né? E a maior coisa que Ele já nos deu foi a salvação. O restante, como diz Paulo, é lucro. Mas eu ainda não tinha chegado nesse nível de maturidade quando eu enfrentei essa prova. E aí foi que o Marcos falou, não, nós vamos ir. Eu fiquei, acho que 1 mês e pouco sem ir. O Marcos falou, não, nós vamos ir mais uma vez. E eu quero ir, esse é o nosso caminho, a gente não pode voltar atrás. Então, a importância de tu ter as pessoas certas ao teu lado, né? Porque é elas que te seguram quando tu não está mais conseguindo seguir sozinho ou tomar decisões sozinhas. E o Marcos falou, então, para mim, que a gente precisava ir. E eu falei para Deus, e agora eu estou concluindo mesmo. Deus, eu vou ir de novo, mas tu precisa falar comigo. Porque se for para mim viver esse evangelho que eu leio, que faz milagres, que cura, que liberta, que transforma, que salva, se for para mim ler tudo isso e não viver, então eu não quero. Eu realmente quero viver o que diz na tua palavra. E eu quero provar cada promessa que tu tem para a minha vida. E aí foi que a gente foi no culto, ainda era da Rede Jovem lá.
E quando eu coloquei o pé na porta, tinha um degrau, não sei quem foi, lembra, né? A gente entrava num portão e daí tinha o degrau que entrava. Quando eu botei o pé naquele degrau, gente, quem já sentiu o fogo do Espírito Santo? Na hora que eu botei o pé naquele degrau, eu senti o Espírito Santo entrando, queimando do meu pé até o último fio do meu cabelo. E eu entrei num quebrantamento naquele momento. Eu não me preocupei mais com nenhuma resposta sobre o que tinha acontecido com o meu pai. Deus veio, Ele acalmou meu coração, Ele me deu paz, Ele me deu direção, Ele devolveu a minha identidade, Ele devolveu a minha fé. E naquele momento em que eu cheguei num lugar onde a gente ia se assentar, eu ouvi uma voz que dizia: aqui é o teu lugar. Independente do que aconteça nas nossas vidas, nós teremos muitas provas que vão nos desanimar, muitas provas, né, que vão testar a nossa fé. Mas independente do que aconteça nas nossas vidas, aqui é o nosso lugar. É fazendo mais histórias, né, é alcançando pessoas através do nosso testemunho. E aí, quando eu tive essa experiência com Deus, que eu fui cheia do Espírito Santo naquele momento, foi a minha meu primeiro encontro pessoal com Deus, foi a minha primeira experiência com o poder do Espírito Santo. E depois que eu realmente fui cheia do Espírito Santo, quando a promessa de Deus chegou na minha vida, que a palavra diz em Atos, né, que Jesus pediu para que os discípulos não saíssem de Jerusalém enquanto a promessa não viesse sobre eles, que era o Espírito Santo. E eu entendi que eu também não podia fazer nada enquanto a promessa, o Espírito Santo, viesse sobre mim. Por só quando o Espírito Santo habitasse em mim e o poder do Espírito Santo transformasse a minha vida, é que eu iria passar a entender que tudo o que Deus queria fazer era através de mim. Não era nada pela minha força, não era pela minha sabedoria, não era pelo meu conhecimento, não era nada. A única coisa que Deus precisa de nós, para que a gente possa servir a Ele, para que a gente possa cumprir o nosso chamado, é nos encontrar disponíveis, né? É a única coisa que Deus precisa, para que nós sejamos tremendamente usados, para que o Espírito Santo possa fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, para que a gente possa viver o poder de Deus, aquilo que Ele conquistou para nós. É quando a gente se coloca à disposição. Então, concluindo, né, é o que Jesus disse lá no Getsemane: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E foi o que eu disse para Deus: Deus, agora eu entendi. E no momento eu quero viver a tua vontade para a minha vida, mas eu só consegui viver a vontade de Deus para a minha vida quando eu me esvaziei totalmente da minha. E quando eu me esvaziei totalmente da minha vida, eu consegui abrir da minha vontade, eu consegui abrir minha célula. Não sei se algumas pessoas acompanharam aqui a nossa célula. Então, foi uma célula de jovens que passaram, muitos jovens, e jovens que se converteram, que estão aqui, que estão em outras casas, mas Deus realmente pôde me usar, e pôde usar tantos de vocês, e quer usar tantos de vocês, mas a única coisa que Ele precisa é que nós estejamos disponíveis, porque lugar, né, a gente tem aqui, oportunidade a nossa igreja nos dá para poder falar, para poder servir, tem muitas coisas para a gente servir aqui, e nós somos muito gratos, né, aos nossos pastores que nos deram uma estrutura como essa, e tantos outros irmãos que colaboraram e colaboram para que a gente possa ter um lugar tão lindo, né, tão especial, cheio de detalhes, para acolher todos os tipos de pessoas e de corações, né, e de faixas etárias, porque a gente tem espaço para os kids, tem espaço para os jovens, está surgindo aí para os adolescentes, tem espaço para todos nós, tem louvor para todos nós, né, tem célula para todos nós. Então é impossível a gente não se sentir amado aqui dentro. E que Deus realmente possa ter ministrado um pouco a vida de vocês com o meu testemunho, que foi bem estendido. Mas sou muito grata pela oportunidade. Amém? Obrigada, Thaís. Glória a Jesus. Que bonito, né?
Eu penso que... Pode subir, pastora. Que Deus é tremendo naquilo que Ele faz. Nada se perde. Realmente, todas as coisas cooperam para o bem. Até a dor de perder o pai, né? A gente lembra do irmão Alceu muito bem. Foi um homem que foi muito cheio do amor de Jesus e ele espalhava amor, né? Mas, graças a Deus, já está com o Senhor e vocês estão aí firmes na fé. Vamos receber a pastora Elodie, gente? Ela vai nos trazer uma palavra, o seu testemunho. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Eu vou começar dizendo, então, a paz do Senhor também. Amém. É o que a gente sempre costumava dizer, a paz do Senhor, né? Mas foi muito bom, a gente já ouviu tanta coisa aí, né? Contando um pouco da história, que essa igreja é vivente, né? E o que eu vou dizer? 50 anos, né? É quase uma geração, né, que está se passando já, mas foi muito difícil o início, como a Bíblia mesmo diz, que nós não é para desprezar as coisas pequenas, né, e tudo começou com muita simplicidade, gente, muito sacrifício, muito esforço, muita oração, muito jejum. Se nós temos tudo, como a Thaís diz, todo o conforto que tem hoje, que tem espaço para todos nós, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, temos espaço, tem trabalho em todas as áreas. Hoje, agora a Clanir tem o trabalho dela também, das mulheres de experiências, senhoras mais idade, uma vez por mês. Eu já faço, então, a divulgação, né, Clanir? Mas é tudo, toda a glória e toda a honra ao Senhor. Foi Ele, através dEle, né? É o plano dEle para nossas vidas, para essa igreja. Um plano maravilhoso, que Deus proporcionou nesses 50 anos. Somos gratos a Deus por esses 50 anos de ministério. Eu, como esposa de pastor, tenho 2 filhos pastores. Esses dias eu disse para alguém, eu tenho 3 pastores na minha família. É muito pastor, né? É uma chamada de Deus, né, na vida da minha família, de uma maneira especial. Meus filhos, meu esposo sempre falava assim, eu nunca vou convidar meus filhos, nunca vou forçar meus filhos que eles têm que ser pastores. Se eles quiserem ser pastor um dia, é eles que vão decidir se eles querem ser pastores ou não. E tinham trabalho, tinham até iniciado uma fábrica, trabalhavam, tinham sua profissão, mas Deus foi levando, e Deus foi dirigindo, e hoje eles são pastores, que estão ministrando, estão trabalhando com pessoas, e toda a glória e toda a honra a Deus por isso. É plano dEle. Nós vamos ler um versículo que Deus colocou no meu coração, que fala em Jeremias. O tempo já tem avançado, mas foi muito bom, gente, ouvir, né, a Lígia contando a história dela, quando foi falado assim que eu era para trazer uma palavra, então, para esse momento, né, do trabalho do culto das mulheres, dos 50 anos, eu senti no meu coração que eu ia ter que chamar, então, as mulheres que deram testemunho aqui, assim, contando a história, em momentos diferentes, né. A irmã Edila não pôde estar, ela também era para estar falando um pouquinho, porque foi o início da história, como começou, como a Mara mesmo disse. Mas ela não pôde estar aqui, então eu vou só falar um pouquinho depois. Mas vamos ler primeiro o versículo. Em Jeremias 29, no verso 11. Vou só ler esse um versículo. A Mara também já participou, foi muito bom. A Mara tem acompanhado desde o início da nossa história, da nossa igreja. É muita gratidão, né? É muita alegria de nós poder estarmos festejando esse final de semana, essa data tão especial, que diz assim no verso 11, porque sou eu que conheço os teus planos, que tenho para vocês, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Os planos são dele. Deus usou
Nós somos ferramentas dele, né? Os instrumentos dele na obra dele. Deus, o plano é Deus, a igreja é do Senhor, né? Nós somos instrumentos, estamos fazendo o trabalho, somos as ferramentas, somos a voz de Deus falando para as pessoas, mas o plano que Ele tem, é Ele que tem esse plano para nossas vidas. Tu que está sentado aqui, Deus te trouxe aqui de formas diferentes, como a Lígia falou. Ela tinha o seu momento, a Thaís tinha seu momento, eu tinha meu momento. Como a Lígia disse, eu era uma boa luterana, eu também era uma boa luterana. Eu era uma boa luterana. Quando meu esposo ouviu a palavra, eu vou falar um pouquinho da igreja, porque isso é o objetivo, né? Quando meu esposo ouviu a palavra, o irmão Ruca e a irmã Edila foram os primeiros. O irmão Ruca já falecido, muitos anos, foram os primeiros da cidade, a primeira família que conheceu Jesus. Também na necessidade, na enfermidade, como a Lígia falou, o irmão Ruca estava muito doente, muitos problemas, e a irmã Edila sentiu a necessidade, e por incrível que pareça, porque é o plano de Deus, era o plano de Deus, né? Então, assim, veio um casal de São Leopoldo. Deus enviou eles para a igrejinha com uma missão. Diz eles, eu não conheci eles, porque foi antes do meu tempo, então, que Deus trouxe eles, que eles falavam que Deus tinha trazido eles, tinha falado com eles que Ele tinha um plano para eles para a igrejinha. E esse casal de São Leopoldo vieram para a igrejinha, e a irmã Edila, a irmã Ruca, muito doente, e ela ouviu debaixo de uma árvore, lá para o lado do viaduto, esse irmão que veio então para a cidade de igrejinha, ele começou, estava pregando no domingo de tarde, ao ar livre, debaixo de uma árvore. E a irmã Edila, muito necessitada, ela ouviu a mensagem, era perto da casa dela, ou ela passou lá, não me lembro como foi que ela chegou até lá. Mas, enfim, ela chegou até aquele local onde esse pastor estava ministrando, estava pregando, e a palavra foi muito forte, tocada no coração dela. Aquela tarde, ela disse que sentiu algo muito especial de Deus, aquilo que ela estava precisando, que ela estava necessitada, estava aflita. E o Espírito Santo, através da vida daquele pastor, ministrou o coração dela. E ela foi para casa e começou a falar para o esposo dela. E ali eles foram encontrar Jesus. E logo depois que eles encontraram Jesus, meu irmão Ruca, falecido irmão Ruca, e meu esposo são primos, eram amigos desde a infância, e ele começou a ministrar o coração, pregar para o meu esposo. E logo que meu esposo ouviu, ele é muito hiperativo, né? Ele é muito explosivo, muito expansivo, ele logo acatou no coração dele essa palavra que ele ouviu. E ele começou, foi na casa da irmã Edila, logo depois então, que esses pastores começaram a fazer o culto na casa da irmã Edila. E ele foi lá e foi convidado, porque o irmão convidou ele para estar lá. E ele foi naquele culto, e ele sentiu que Deus tocou no coração dele, meu esposo agora. Muito. E ali ele começou a buscar Deus. E aí ele começou a trazer para dentro da minha casa, né? E eu tinha uma resistência, uma boa luterana, como a Maria já disse, eu era uma boa luterana, né? Me achava muito santa, muito boa. Me achava que eu não era uma pecadora, que eu não precisava disso. E quando o irmão Ruca vinha na nossa casa e começava a falar com meu esposo, eu ficava furiosa, ficava brava, revoltada. Eu sei que um dia, o Olavo sempre conta que ele riu muito de mim, que eu estava lavando a louça e fazia espuma, que não terminava mais, de tão furiosa que eu estava. Porque eu não queria me render, eu tinha uma resistência muito grande, né? Eu achava que eu era santa, que eu era boa, era uma religiosa, e que eu não precisava, porque eu não tinha pecado, porque eu não tinha matado. Eu achava que assim, bom, eu não tenho pecado, eu não matei, por que eu preciso disso aí? Uma coisa nova, que aos olhos, daquele tempo, aos nossos olhos, na minha família, era uma heresia. E eu fui ensinada muito a continuar para se envolver com isso, com aquilo, com o outro. Então eu tinha essa resistência, mas o Espírito Santo começou a tocar através da palavra dele, né, no meu coração, e eu entendi a palavra. Glória a Deus, né? E ali começamos a buscar juntos.
a Deus. E aí, então, a irmã Edila e a irmã Ruca, logo depois, nesse tempo, o pastor Valdemar assumiu o trabalho da Encosta da Serra, que era todas as igrejas, Rolante, Igrejinha, Taquara, Parobé, Gramado, todas sob a supervisão dele, do pastor Valdemar. E ele chamou, tinha um orfanato em Sander, e chamou a irmã Ruca e a irmã Edila para cuidar do orfanato das crianças lá. E eles faziam, então, o culto na casa deles. Aí, o meu esposo disse, não, eu vou dar a casa, vamos dar a casa. E nós demos a nossa casa. E nós começamos, então, a igreja de Igrejinha começou verdadeiramente, porque eles faziam a reunião, mas não era um culto. Mas ali começou a igreja, na minha casa. Por muitos anos, por 6, 7 anos, começamos dentro da minha casa, nós se reunia. Depois, quando ali ficou pequeno, quando Deus começou a trazer pessoas, falar com pessoas, agrupar as pessoas, aí nós fomos para a nossa garagem, e daqui a pouco a garagem era pequena, tivemos que fazer um aumento na nossa garagem, e ali Deus foi abençoando, salvando vidas, pessoas foram chegando, e nisso depois o pastor Valdemar comprou uma capelinha, uma casa ali no Bom Pastor, uma capelinha muito simples, gente, muito simples, muito simples. Quem participou, a irmã Aradi, minha irmã que está aqui nesse tempo, ela se converteu também, né? Também muita resistência na família, meu pai, né, se revoltava, ela chegava em casa, ele fechava a porta. Gente, era muito difícil naquele tempo. Mara, como tu disse, né? Não, a gente não era aceito. Olha, gente, na minha casa, quando a gente orava muito naquele tempo. 3 vezes por semana a gente orava. Terças, quintas e sábado era vigília, a noite inteira. Né, Mara, tu te lembra que até vocês foram lá um dia, né? Eu sei, o coral passou por lá. Até de manhã, muitas vezes, quando o sol raiava, a gente parava de orar a noite inteira. Era cansativo. Mas era um preço, muito jejum. Meu esposo jejuava muito, dias e dias. Né? E tudo que está acontecendo aí, porque foi um preço. Então, meu pai, ele se revoltou quando a Aradi, então começou a entender, a minha irmã entendeu o evangelho. Foi difícil para ela quando ela chegava em casa. Era difícil, ele fechava a porta, não queria deixar ela entrar. Jogou a Bíblia dela fora, né? Não entendia, meu pai não entendia, né? Como muita gente, vocês que estão sentados aí, até que o Espírito Santo começa a trazer no coração da gente, né? E mostrar e transformar a nossa vida. Então, foi difícil, sim, né? E a gente foi indo. Então, foi ali muito tempo, nós tínhamos aquela capelinha muito pequena ali, a gente se reunia. E aí, o Espírito Santo começou a trazer pessoas, depois começou essa construção aqui, a igreja, que hoje a gente tinha, graças a Deus. Muitas vezes, eu já ouvi, faz poucos dias atrás que eu ainda ouvi, alguém disse, porque a igreja lá, Pastor Lauvo, é uma igreja rica. Não, a gente tem conforto, como a Thaís disse, né? Muitos confortos aqui. Não é que a gente é rica. Porque tudo isso que está aqui foi adquirido com muito esforço, gente. Os irmãos davam seus dízimos, suas ofertas. Calçados da Bita ajudou muito, abençoou muito, muito mesmo. E graças a Deus, foi se multiplicando as coisas. E o meu esposo, não porque é meu esposo, mas ele é um investidor. Esse é o forte dele, é o coração dele. Então, foi se transformando no pouquinho, nas coisas simples, foi se multiplicando e Deus foi abençoando. Éramos umas 80 pessoas quando foi feita a primeira parte dessa igreja aqui. Então, vocês imaginem, não era muita gente, claro, não era o tamanho que está hoje, né? Mas foi esforço, foi luta. Foi muito trabalho, foi investimento material, físico, aliás, o suor, né? Os irmãos se reuniam final de semana e trabalhavam na igreja. E as irmãs ajudavam também final de semana, né? Com concreto, com piso, com tudo que foi feito. As irmãs traziam merenda para aqueles irmãos que trabalhavam aqui. A gente fazia galetas para angariar fundos, né? E foi tudo com suor, com muito suor. Eu tinha uma irmã, a irmã Angelina, que era a mãe da minha cunhada, falecida cunhada. E ela era uma vovozinha, tinha asma, ela tinha muitos problemas de saúde. Mas ela estava aqui, sentada numa cadeirinha, pregando o parquê. Então, tudo que se adquiriu foi com muito esforço.
E muitos irmãos que hoje já não estão mais aqui, que nem o irmão Luiz, o pai da Thaís, né, o Alceu, o irmão Ruca, de tantos outros. A minha cunhada, ela era uma profeta. Deus usava ela muito naquele tempo, porque a gente tinha, assim, muitas dúvidas, tinha muitas coisas que a gente não entendia, e ela era uma profeta de Deus. Deus dirigia ela. Foi um tempo assim onde Deus muito falava com nós através de profecia. Até que um dia Deus falou numa reunião de oração que a gente estava, Deus disse agora ele ia parar de falar dessa maneira e que nós tínhamos que entender ele de outra maneira, através da palavra dele. Que Deus ia falar de outras maneiras. Então foi um tempo, como foi falado aqui, eu acho que foi a Mara, que tudo tem um tempo. Aquele tempo era um tempo onde Deus realmente se manifestava dessa maneira. Depois Deus trabalhou de outra maneira. Hoje Deus trabalha de outra maneira. Agora já está vindo outra geração, Deus vai trabalhar de outra maneira, né? Mas é a obra de Deus que está acontecendo, né? E é o plano de Deus. Se todos vocês que estão aqui, sentados aqui, foram trazidos aqui porque o Espírito Santo tocou no coração de vocês. E porque era o plano de vocês, como ele diz, a palavra diz, eu acho linda essa palavra, diz, eu sei o plano que eu tenho de vocês, né? Eu tenho um plano bom para vocês. Deus tem um plano bom para nós, para cada uma de vocês. Para a família de vocês. Sei que tem pessoas aqui sentadas que ainda a família não serve a Deus. Mas ele começou pelo meu esposo, depois fui eu, foi difícil, ele foi trazendo a minha família, vinha a minha irmã, depois meu irmão veio, depois minha cunhada, depois meus cunhados, irmãos do Olavo, e assim Deus foi trabalhando, foi fazendo, foi trazendo, porque é o plano dele para a família, de salvar, e a Bíblia diz que salvarás a ti e a tua casa. Então, é buscar, é crer, é confiar, é dar testemunho dentro da casa, é mostrar a diferença. Quando a gente é cristã, a gente tem que começar a mostrar a diferença dentro da família, para que a família enxerga, puxa, mas era assim, hoje é assim, o que houve, o que aconteceu? E daqui a pouco mais alguém da tua família vai querer, se é no momento de dor, no momento de aflição, mas Deus vai trazer, porque é o plano dele, é a vontade dele, tu e a tua família. Nessa noite, se tu ainda tem alguém na tua família, ora, busca a Deus, confia que ele vai trazer a tua família. É esse o plano. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, gente, quantas mulheres da Bíblia que foram guerreiras. Gente, eu estava lendo o Velho Testamento, que tinha esse plano da Bíblia, que eu acompanhei também. Então, aquelas histórias, como Deus trabalhava, como essas mulheres, como Deus tinha um plano na vida das mulheres. E ali a Sara, trazia sobre a vida de Sara, a esposa de Abraão. Que mulher, gente, ela tinha uma vida estável lá onde ela morava, em Ur, dos caldeus. Ela tinha uma vida estável, mas Deus chamou Abraão, e disse que dele ele ia fazer uma descendência. E essa mulher, e que ele chamou ele, que disse que tu vai, eu estou te chamando, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ela tinha seus confortos, porque ela tinha uma vida estável, que a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, mas ela teve que deixar esses confortos, ela teve que deixar essa vida estável que ela tinha para morar em tenda, de cidade em cidade, de lugar em lugar, de região em região. Ela peregrinava com seu esposo, porque Deus tinha chamado ele. E Deus disse que ele ia fazer uma descendência dessa mulher. De ti eu farei uma descendência, farei uma nação. Deus falou para Abraão. Mas eles não tinham filhos. E Sara tinha 75 anos. Como era possível isso? E Abraão até, ela questionou, vocês sabem, vocês lêem a Bíblia, que ela questionou porque ela era impossível humanamente. Mas o que é impossível para o homem, para Deus não é impossível. E Deus veio e disse para o anjo, veio e falou que que ela ia ser mãe. Ela riu, ela não conseguiu entender, não conseguiu conceber isso. Mas aconteceu.
Ela tinha uma nação dentro dela, um povo que hoje é o povo judeu, veio através da vida dessa mulher. Uma mulher, um homem, que se colocaram na presença de Deus. E Deus formou uma nação, porque ali foi o Isaac que nasceu. Pois Isaac teve filhos. Ali veio as 12 tribos de Israel. E hoje existe esse povo lá. Quando nós vamos olhar para a vida de Esther, são 2 mulheres, que eu estou usando a segunda é Esther. A vida de Esther, ela era uma camponesa, uma menina simples. Sei lá se era adolescente, quantos anos, eu não me aprofundei agora para saber qual é a idade dela. Mas assim, ela era uma jovem, camponesa, de filha de gente simples. O que aconteceu? Ela entrou no palácio lá, do rei Assuero, e ela foi colocada como rainha, preparada para ser rainha, porque era o plano de Deus, porque tinha um plano por trás, porque o povo judeu ia ser exterminado, mas Deus preparou aquela mulher, aquela menina, colocou lá dentro do palácio para ser rainha. E quando ela foi para o rei, ela achou impossível, né? Quando o tio chegou e falou, olha, tu tem que te falar e interceder diante do rei. Ela disse, mas eu não posso. E se ele não aceitar, o que vai ser de mim? Ele confrontou ela. Ele disse, se tu não for, eu sei que vai vir livramento, mas tu e a tua casa vão perecer. Quer dizer, ele ia perecer, ela ia perecer. Mas ela entendeu que foi Deus, que Deus estava ali junto, e que ela tinha que fazer a sua parte, e ela se colocou na presença de Deus, foi jejuar, foi orar, foi buscar de Deus, e Deus deu livramento para aquela nação através dessa mulher, e glória a Deus que hoje está lá esse povo, esperando que vai chegar um momento onde eles vão entrar em ação. Hoje é a igreja, a Bíblia diz que nós fomos injertados nessa oliveira, porque o plano era os judeus, não era nós gentios, mas porque eles muitas vezes rejeitaram, não entenderam, e Deus falando, através dos profetas, dia após dia, e muitas vezes eles se voltavam contra, e ali eles sofriam as consequências, morria muita gente. Então, tinha um plano, e eles rejeitaram, muitas vezes rejeitaram, e Deus tantas vezes foi atrás deles, buscando eles, trazendo de novo, fazendo de novo. E hoje nós fizemos parte desse povo, pela fé. Hoje nós somos filhos da fé, através de Abraão. E nós estamos aí hoje, mas vai chegar um momento onde eles vão atuar, vão de novo fazer aquilo que Deus tem para a vida deles. Mas nós fomos chamados pela fé. Hoje é pela fé, gente. Naquele tempo era por lei, era difícil, ninguém conseguia, porque a lei, ela condena, mas o amor, ele salva, ele transforma. A fé faz mover nossas vidas, e é isso. Deus é Deus das nossas vidas, e Ele está com nós todo dia. A Bíblia diz que Ele está com nós todos os dias. Precisamos te confiar. Se nessa noite tu está sentada aqui, e talvez tu está passando por um momento difícil, eu também já passei obstáculos, dificuldade, enfermidade, mas glória a Deus que Deus me conservou, sempre me deu vitória. Nada, a Bíblia diz que nada que acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus tem planos bons para cada uma de nós. E que nós possamos acatar isso no coração. Somos gratas mesmo. Esses 50 anos de vitória, de conquistas, muitas conquistas, como eu disse, começou tão simples, tão pequeno, mas estamos aqui e estamos avançando, e cada dia mais. Hoje é mais fácil. Naquele tempo não tinha obreiros, não tinha pessoas. Meu esposo era muito envolvido, eu ficava com meus filhos, cuidando dos meus filhos, e ele se envolvia com a obra, porque tinha pouca gente para trabalhar, tinha poucos obreiros, poucas pessoas. Mas hoje nós somos tantos, e hoje nós temos a oportunidade. Naquele tempo a mulher não era
para ir pregar, a gente não pregava, a gente não fazia essa parte. Eram os homens que faziam. A gente já leva a escola dominical, eu já dei escola dominical, a gente fazia campanhas, naquele tempo tinha muitas campanhas, vinha pastores de fora, era um outro tempo, como a Thaís disse, era uma outra maneira de trabalhar, mas era o plano de Deus para aquele tempo. Hoje o plano de Deus é outro, e hoje tem muitas ferramentas aqui sentadas, que podem ser usadas para multiplicar, para nós ganhar nossa cidade, porque é o projeto, é avivamento, é o que mais se fala hoje, é em avivamento, né? E Deus quer nos usar para nós fazer parte desse plano, desse avivamento, dessa obra que Deus tem, aquilo que Deus quer realizar. E nós sabemos quanto tempo, a gente sempre fala, Jesus está próximo, Jesus está próximo. Nossa, quando eu ouvi a palavra, quando eu entendi, o que mais me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar que Jesus ia voltar, ia levar um povo. Nossa, isso foi demais para mim. Eu sabia que eu não estava de acordo. Eu precisava de melhorar para que Jesus, quando Jesus viesse, eu pudesse subir com Ele. E hoje está mais perto, né? 50 anos, então está mais próximo, né? E a gente ouve, a gente sabe que a vinda de Jesus está próxima. Tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que está acontecendo, o Brasil está dividido. Olha, que tristeza. Hoje de manhã me acordei de madrugada, Deus, quantas pessoas na rua. Triste tudo que está acontecendo, quantas pessoas na rua, quantos dias já, né? Passando lá, imagina, vocês não sei como é que eles se viram, né? Com banheiro, com chuveiro, com comidas, mas então, é um tempo difícil, gente, mas a vinda de Jesus está próxima. E vamos ficar fiéis, vamos ficar firmes. E vamos para trabalhar para o Senhor. Vamos fazer alguma coisa enquanto que é dia. Porque a Bíblia diz que a noite vem quando não é mais possível. Hoje nós temos a oportunidade. Vamos avançar. Daí, abre tua célula de novo. Vamos lá. É uma evangelista essa menina ali, né? Tem muitas evangelistas aqui. Amém? Eu acho que já passou o tempo. Mas foi uma noite especial, aniversário, né? Somos muito gratos a Deus, né? Pelos anos que Ele nos tem dado e que nós possamos avançar mais, conquistar mais, né? Ganhar mais, fazer mais, né? Essa nova geração aí, né? Que é difícil, mas que Deus nos use para fazer a obra dEle. Amém? Vamos ficar em pé. E foi muito bom você estar conosco. A nossa festa vai continuar, né? Vai continuar. Temos mais. Até o final de semana tem muita coisa que vai rolar. Amém? Mas vamos orar, então. Não sei, eu vou deixar um convite, se alguém precisa de uma oração, de repente ainda precisa uma oração, que está passando uma necessidade, o convite está aberto. Se alguém precisar, vamos orar. Senão nós vamos orar para despedir, né? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez na Tua presença. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque de uma maneira tão especial Tu nos trouxe para essa casa, Senhor. Cada uma de uma maneira diferente, mas nós estamos aqui. E nós queremos dizer para Ti, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa cada uma de nós de uma maneira especial na Tua obra, para que a Tua obra possa, Senhor, avançar mais vidas possam ser conquistadas, essa cidade possa ser conquistada, vidas possam ser ganhas para Ti, essa juventude, as crianças. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos também, Senhor, tudo que está acontecendo no nosso país, Senhor, essas tribulações. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda obra maléfica que está atuando no meio de tudo isso, Senhor. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Te louvamos pela salvação, pela oportunidade que Tu nos tens dado, de nós podermos nos reunir com liberdade aqui na Tua casa. Muito obrigado por isso, que essa liberdade possa continuar a se estender por muitos anos ainda, enquanto que nós estivermos aqui, enquanto que o Senhor não voltar, e que nós possamos dizer: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Te louvamos nessa noite, somos gratos a Ti. Amém, amém. Muito obrigada, pastora Elodie.
Como é bom, né, a gente ser tão animado e servir o Senhor. Né? Foi para esse tempo que Deus te levantou e levantou cada uma de nós. E a gente louva a Deus por isso.